Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, está sendo um dia muito esperado. Nós estamos em Mendes nesse momento, o Vander, deixa eu mostrar o pessoal aqui. O Vander, o Mauro, e o pessoal do Observatório deve estar por aí, a Maria Paula também, e eles estão nos acolhendo de uma forma muito graciosa. E a noite de hoje ela está sendo esperada porque desde o dia que a gente foi fazer uma visita com a Raquel, que é diretora de Maricá, nas escolas, a Beatriz e a Noeli compartilharam com a gente que elas estariam trabalhando com as crianças a alfabetização sem aulas de letrinhas e sílabas. E isso chamou a atenção e nos fez convidá-las, né, a partilhar isso com todo mundo, porque a gente sabe que agora, nesse período pós-pandêmico, né, apesar da pandemia ainda não ter terminado por completo, muitas crianças elas voltaram para a escola ainda com essa dificuldade na alfabetização, e a gente e nos perguntaram depois, né, Tina, como é que você trabalhou? Como é que você falou com os professores sobre a alfabetização? Você pediu que eles reforçassem isso? E a gente falou, não, o pessoal aqui da educação humanizada nunca falou nada, nunca cobrou nada com relação à alfabetização. Mas a gente pediu muito que os professores encantassem os alunos pela leitura, que é um dos princípios do Rubem Alves, né? Ele mesmo diz que se ele pudesse pedir uma coisa só para a escola, ele pediria que as crianças fossem encantadas pela leitura. Então, trazendo o Rubem Alves aqui para essa noite, eu passo a fala para Beatriz e para Noeli. Meninas, estão com vocês. Obrigada por terem vindo, obrigada pela disposição das duas, pelo empenho, porque aqui, não sei se vocês repararam, mas agora no segundo semestre, agora no segundo... o Vander estava com o microfone aberto, sem querer. E a gente está aí nesse movimento pelas redes de comunidades de aprendizagem. E a gente está pedindo para os professores que passem a trabalhar em rede. Então, nós até já passamos a identificar tanto a Beatriz quanto a Noeli como fazendo parte da rede de comunidades de aprendizagem. Meninas, é com você. Boa noite. Todo mundo me escuta direitinho? Mais ou menos? Melhorou? Nada traz mais esperança do que... Eu sou a Beatriz, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sou professora há 8 anos. E com oportunidade para todos. Mas hoje, mais de 4 milhões... Eu sou professora há 8 anos. Desses 8 anos, 5 anos são dedicados à alfabetização. Por 5 anos da minha carreira, eu fui professora alfabetizadora e são 5 dentro da Prefeitura de Mogi das Cruzes. E desde o ano passado, atuante na rede de comunidades de aprendizagem da educação humanizada aqui de Mogi. E eu queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar com vocês, de conversar um pouquinho. Estou muito grata e muito feliz por fazer parte de tudo isso, e principalmente por poder contar um pouquinho de como têm sido as coisas lá na nossa escola, e muito feliz de dividir esse momento com a Noeli, que vai contar para vocês um pouquinho da trajetória dela também. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Noeli. Sou professora da rede municipal de Mogi das Cruzes desde 2018, também há 5 anos, sempre trabalhando com alfabetização, com as séries iniciais. Antes de Mogi das Cruzes, atuei em alguns projetos, trabalhei também em alguns projetos como educadora, mas na alfabetização mesmo desde 2018. E é um prazer estar hoje aqui com vocês, compartilhando as nossas vivências
compartilhando aquilo que trabalhamos todos os dias e as nossas grandes alegrias, as nossas conquistas com as crianças. E a minha parceira, Beatriz, sempre juntas a gente consegue grandes coisas, a gente tem muitas alegrias e compartilhamos essas alegrias com a Tina, com o Wander, e hoje temos a oportunidade de compartilhar com vocês e agradeço, muito obrigada. Pessoal, a gente vai compartilhar com vocês uma tela com um slide que vai orientar um pouquinho melhor a nossa fala. Se eu fico sem conseguir ver muito bem depois que eu compartilho, se vocês puderem, se puder dar um toque de que deu certo, tá? Vou deixar. Ok. Tudo certo? Perfeito, tá, Sim. perfeito. Tá. Então, como a Tina falou, a gente veio compartilhar um pouquinho de algumas práticas de inspiração que a gente teve também ao longo desse tempo estudando, né? Eu acho que vale salientar que a gente trabalha hoje, eu trabalho na escola 2 períodos, as 2 turmas do 3º ano, crianças de 8 e 9 anos, que passaram o ciclo de alfabetização praticamente todo em casa, né? Retornando no final do ano passado, mas ainda assim com muita cautela. Mogi das Cruzes adotou uma metodologia de grupo de controle, onde as crianças voltaram aos poucos para a escola e retornando com a sua totalidade esse ano. Então, a gente se deparou com uma turma que tinha uma defasagem bastante grande na escrita e na leitura, e eu trabalho com a Noeli com dupla, né, eu e ela na mesma sala, no período da manhã, e no período da tarde trabalho sozinha. Noa, quer pontuar alguma coisa aqui nesse comecinho? Como você disse, né, as crianças tinham uma grande defasagem, e também a gente ressalta que no ano passado essas crianças elas tinham poucas devolutivas também, elas não tinham oportunidade de acessar os vídeos que nós mandávamos e as atividades, então teve muita dificuldade, as famílias nos explicaram, encontraram grandes problemas, mas a gente percebe agora o quanto voltarmos, o quanto estarmos juntos com eles realmente foi muito produtivo. Bom, assim como todos os nossos momentos com as crianças, todos os dias a gente tem um convite de apreciação à leitura, eu queria convidar vocês para escutar uma leitura breve, não dá nenhuma página, um pouco mais de uma página, de um livro chamado A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Hoje a gente, inclusive, fez até uma reflexão de o quanto ler esse livro com uma prática como a nossa tem mais significado do que ler ele antes de começar a atuação. Esse livro, eles são trechos de vivências do Rubem Alves na Escola da Ponte, quando ele foi visitá-la, e lendo ele, eu marquei um trechinho que ele fala um pouquinho sobre como as crianças aprendiam lá e lembra um pouco do que a gente tem feito também. Então, gostaria de convidá-los a ouvir. Se vocês tiverem o livro ou o dia tiverem a oportunidade de estar com ele, o primeiro capítulo, e ele fica entre a página 44 e 45. É mais ou menos assim. À esquerda da porta da entrada, havia frases escritas com letras grandes, afixadas na parede. E a menina explicou: aprendemos a ler lendo frases inteiras. Lembrei-me que foi assim que eu aprendi a ler. Minha primeira cartilha se chamava O Livro de Lili. Na primeira página havia o desenho de uma menininha com o seguinte texto, que eu nunca esqueci. Olhem para mim, eu me chamo Lili. Eu comi muito doce. Vocês gostam de doce? Eu gosto tanto de doce.
Imaginei que a diferença talvez fosse que o texto, que o livro de Lily, tinha sido escrito por uma pessoa no seu escritório, e que as frases que se encontravam escritas na parede da escola da ponte eram frases propostas pelas próprias crianças, frases que diziam que elas estavam vivendo. Aprendiam assim que a escrita serve para dizer a vida que cada um vive. Pensei que é assim que as crianças aprendem a falar. Elas aprendem palavras inteiras, pois somente palavras inteiras fazem sentido. Elas não aprendem o som para depois juntar o som em palavras, mas é importante saber as letras na ordem certa. Continuou, porque é assim que se aprende a ordem alfabética, necessária para o uso de dicionários. Ela falava assim mesmo, e não é uma invenção minha. Notei numa mesa ao lado uma menina que escrevia e consultava o dicionário. Agachei-me para conversar com ela. Você está procurando no dicionário uma palavra que você não sabe? Perguntei. Não, eu sei o sentido da palavra, mas estou a escrever um texto para os miúdos e usei uma palavra que penso que eles não conhecem. Como eles ainda não sabem a ordem alfabética e não podem consultar o dicionário, estou a escrever um pequeno dicionário ao pé da página do meu texto para que eles o compreendam. Estou a escrever um texto para os miúdos. Foi o que ela disse. Na escola da ponte é assim. As crianças que sabem ensinam as crianças que não sabem. Isso não é exceção, é uma rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais que aprender sobre saberes, as crianças estão aprendendo valores. A ética perpassa silenciosamente, sem explicações, as relações naquela sala imensa. Na outra parede, encontrei 2 quadros de avisos. Num deles, afixada a frase: tenho necessidade de ajuda em... E no outro, a frase: posso ajudar em... Qualquer criança que esteja tendo dificuldade em qualquer assunto, coloca ali o assunto em que está tendo dificuldade e o seu nome. Um outro colega, vendo o pedido, vai ajudá-la. E qualquer criança que se ache em condição de ajudar em algum assunto, coloca ali o assunto que o julga competente, o seu nome. Assim, se formando uma rede de relações de ajuda. Eu li esse texto, que eu achei magnífico esse trechinho, e o Rubem Alves continua contando aqui as maravilhas que ele encontrou na Escola da Ponte, quando ele lá foi. Mas eu li esse texto, eu tenho esse livro desde o ano passado, li um pouco dele o ano passado e li de novo esse ano. E lendo ele depois de ver essa vivência na prática, a gente percebe que faz muito mais sentido. E é assim também para as crianças. Quando elas leem algo, elas escrevem algo que faz sentido e que tem a ver com a relação dela, o social dela, com a vida dela, as coisas tendem a ficar mais fáceis e elas aprendem com mais prazer, com mais facilidade, e esse encantamento que a gente tanto quer, que a gente muitas vezes até vira cambalhota para a criança prestar atenção na leitura, a gente acaba encontrando com muito mais leveza. Quer pontuar, Nô? Né, Bia? O significado das coisas, a importância que a criança dá para aquilo que interessa a ela. E a partir do momento que a criança tem esse interesse, ela vai muito mais longe. Bom, antes da gente falar sobre, começar a contar um pouco das experiências, que a gente já contou um pouquinho, mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre como a gente tem encarado esse desafio de alfabetizar as crianças sem usar silabário, sem usar atividades únicas para todos, é importante que a gente reflita um pouquinho, e aí a gente convida até vocês a refletirem, se quiserem compartilhar no chat, ou se quiserem falar também, o que é mais importante na construção da aprendizagem da leitura e da escrita para cada um de vocês? Porque como professora alfabetizadora,
5 anos vivendo a alfabetização, ao longo desse tempo, para mim, é o que os valores de cada habilidade desenvolvida, elas foram se modificando ao longo do tempo. E hoje, dentro desse projeto, eu já tenho uma outra visão dentro do campo da alfabetização. E então, se vocês quiserem refletir um pouquinho, para vocês hoje, o que é mais importante quando vocês estão nesse período de alfabetização, que é tão importante, que é um marco na vida da criança, um marco na vida da família, quando a criança aprende a ler, a escrever, a ler o mundo e ganha uma autonomia. O que é mais importante para vocês nesse momento? Se vocês quiserem compartilhar com a gente um pensamento de vocês, a gente vai dar um minutinho para vocês pensarem, e se quiserem compartilhar, seria bem legal, para a gente ver como que a gente está chegando nessa formação, né? Nossa, se você conseguir ver o chat, se você quiser pontuar alguma coisa, eu não consigo. Sim, eu estou aqui observando, mas por enquanto não temos nada ainda. Se quiser pontuar alguma coisa também nesse trechinho. Conversava com a Beatriz, né, sobre essa importância na construção da aprendizagem da leitura e escrita. E se a gente olhar, né, com uma visão fora do que nós vivenciamos hoje, a gente percebe que sempre se buscava as letrinhas, os sons, formar as palavras, e a gente procura vivenciar a educação humanizada de uma forma mais leve, a gente procura vivenciar justamente com as crianças escrevendo com significado. Agora tem alguma coisa aqui, Bia. Bom, aqui tem a Patrícia Oliveira diz: penso muito hoje na importância do ouvir. Como é importante ouvir, né, Patrícia? Nós sabemos que a criança que se expressa, ela alcança muito mais, essa criança aprende mais. Como é importante a criança contar para nós o que ela está sentindo, como é importante a criança contar para nós o que ela aprende, não é mesmo, Bia? Sim, com certeza. Também a Amanda aqui, ó. Acredito que seja importante ser significativo para as crianças, ter sentido ou um objetivo para eles. É isso mesmo. A Patrícia novamente, sim, ouvir e falar. As meninas estão dentro do mesmo repertório que a gente vai ter um pensamento bem parecido. Mas o ouvir ele é o segredo de tudo, né? Ouvir as crianças é o segredo de qualquer aprendizagem. Mas dentro do campo da alfabetização, refletindo para poder conversar com vocês, a gente percebeu muito que o olhar, a forma como o professor, como as pessoas, elas compreendem a alfabetização e elas significam a sua importância, e como atingir aquela aprendizagem, ela define muito de como vai ser feito na prática, como vai ser conduzida a prática dessa aprendizagem. Então, durante todos os meus 5 anos
4 anos, porque um ano já foi de estudo na educação humanizada, mas antes do projeto, eu estava nesse primeiro círculo aqui, onde a alfabetização ela se pautava na habilidade de codificar e decodificar. E sempre preparava atividades unificadas para as crianças. Claro que a gente buscava o contexto social, um bilhete, gêneros de circulação social, mas sempre uma coisa única. Então, eu preparava que eles fossem fazer uma carta, ou que fossem fazer um bilhete, que fossem fazer um convite, que fossem utilizar o jornal do supermercado, coisas que estão dentro do convívio social da criança, não está apartada da realidade dela, porém está apartada da individualidade. Então, a gente sempre procurava fazer atividades únicas, né? Aquela folhinha que a gente preparava com bastante carinho e atenção, e visando a separação, né? Então, a partir da sílaba para a palavra, depois para o texto e depois para a interpretação, e tornava o caminho muito longo. E assim, o que eu sentia nesse período é que eu nunca conseguia atingir todo mundo, e que aqueles que eu atingia, eu sentia que não era o suficiente. Então, trabalhei no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano, que são etapas com textos e habilidades totalmente diferentes, mas eu sempre tive essa questão de que eu não estava o suficiente, não estava bom o suficiente para todo mundo. Sempre ficava algumas crianças à margem que não conseguiam compreender, não conseguiam aprender daquela forma, e eu não conseguia sair daquilo. E para trabalhar com essas crianças, eu preparava outras folhinhas chamadas de atividades diferenciadas. Então, novamente, eu preparava, né, passava às vezes até o dia inteiro pesquisando, planejando, sendo que era algo muito simples, que hoje a gente consegue compreender, que eu poderia ter perguntado para ela sobre o que ela se interessa. E aí faria sentido, então, a escrita e a leitura. E a validação da sondagem no panorama tradicional da escrita, perdão, é sempre a sondagem. Então, a gente trabalha o bimestre todo, e a sondagem, ela demarca ali se a criança está lendo ou não. Então, depois de fazer muita reflexão, fazer os nossos estudos, dentro do ano passado, em que a gente teve toda essa sensibilização vinda da Tina, do Vander, da Ana, do professor José Pacheco, e de todos os estudos que a gente teve, a nossa perspectiva de alfabetização, ela se modificou. E, de fato, Tina, eu nem tinha parado para pensar, mas a gente realmente não conversou sobre alfabetização ao longo desse tempo, em nenhum momento. Mas é porque a gente modificou a nossa visão para a educação como um todo. Então, dentro da alfabetização, o que nos importa mais é o encantamento pela leitura e a habilidade de ler e escrever o mundo. Nô, quer falar um pouquinho? Eu não consigo ver você, senão Tá. fico falando aqui. Lembrando um pouco desse passado, né, que acho que nunca mais a gente vai ser igual. A gente já aprendeu muito nessas formações que tivemos, e com certeza nas próximas. Foram tantos aprendizados e tantos momentos de reflexão. Eu paro e penso, às vezes, né, as crianças, quando elas ficavam sentadas uma atrás da outra, que diferença hoje, quando a gente tem um grupo, elas trabalhando em grupo, mas o que me faz, né, refletir ainda mais é a questão dos valores. Como mudou? A criança refletindo sobre os valores, refletindo sobre a cooperação, a caridade, o amor, a paciência. E nessa reflexão, a gente consegue atingir mais alunos. Então, antes, quando a gente preparava as nossas folhinhas, né, nossas atividades,
nem todos aprendiam, ou nem todos entendiam aquilo que era entregue. E hoje, quando tem significado para elas, o que a gente conversa, como tem significado, tudo o que a gente faz na sala de aula, a gente percebe esse avanço na leitura, na escrita, a leitura do mundo, como a Bia falou. E essa leitura de mundo é entender que nós estamos nesse mundo, né? Não por acaso, mas um para ajudar o outro. Então, nenhuma profissão é menor do que a outra. Todos nós somos importantes, todos nós devemos cooperar uns com os outros, e a gente estuda, a gente busca ser uma pessoa para servir as outras também. Então, esse entendimento de mundo, essa cooperação entre as crianças, faz com que elas aprendam e ajudem os outros a aprender, e a gente consegue chegar a todos. Como disse aqui a Tina no chat, ela colocou assim, é a criança criando a própria história. Então, a criança criando a própria história e a gente ouvindo cada uma delas. É isso mesmo. Então, dentro aqui, a gente salientou aqui alguns tópicos, que é a alfabetização como uma habilidade que promove autonomia para as crianças. Então, mais do que ler, para a gente atingir uma meta do primeiro, do segundo, do terceiro ano, é uma habilidade que promove autonomia para eles, e eles registram as escritas no caderno, a gente chama até o caderno de um diário, porque eles registram as aprendizagens que eles vivem, as vivências da escola. Esses são os registros das crianças no caderno. É para isso que a gente utiliza a escrita na escola. É escrever a vida, como a gente leu até como estava na leitura. Então, aqui nesse próximo slide, tem um pouquinho, né, de como a gente encontrou as crianças no começo do ano e como as crianças estão agora, pouco mais de 4 meses trabalhado com as crianças dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem o gráfico do período da manhã e da tarde, em que a gente tinha na maioria da turma, crianças que se encontram no nível silábico com valor, que são crianças que estão reconhecendo ainda a sonoridade, a maioria das vogais, mas ainda não conseguem escrever as palavras, ainda não conseguem ler, estão bem no comecinho assim do processo evolutivo da alfabetização, e hoje a gente tem a maior parte das turmas, das 2 turmas, num nível alfabetizado, que é o nível em que a criança já consegue produzir texto, ainda que de forma com erro ortográfico, ainda em construção, mas que ela consegue produzir, ter uma escrita produtiva com mais autonomia. Interessante, né, Bia, a gente salientar que quando a gente percebeu isso, quando a gente notou, quando a gente começou a fazer esse gráfico das quantidades mesmo, foi uma grande alegria, não vou dizer nem surpresa, porque durante os dias de trabalho, os nossos dias de sala de aula, a gente vai percebendo os avanços da criança. Individualmente, a gente vai vendo quem que já consegue um pouquinho mais, mas foi muito gratificante quando a gente percebeu um resultado tão grandioso, porque a gente sabe que quando a gente alfabetiza com sílabas, com letrinhas, com sons, às vezes não se alcança resultados tão positivos em sua maioria. E a nossa sala, a nossa sala e a sua sala da tarde, a gente percebe que teve um grande avanço. Sem isso, só trabalhando com significado para a vida das crianças. Então, foram aulas muito mais leves, aulas muito mais bacanas, muito mais gostosas de se fazer, e, no entanto, as crianças sempre dizendo para nós, né, dando aquele feedback, ai, professora,
Amanhã eu venho de novo. Amanhã tem aula, até no sábado, né? Amanhã é sábado, amanhã tem aula. Gente, amanhã é sábado, amanhã não tem. Ai, que pena, eu queria ir para a escola, eu queria vir para a escola. Então, a gente nota que a criança sente vontade de voltar, porque não é nada pesado, é muito leve. Cada dia diferente do outro e sempre com leveza. E a Tina abriu falando, né, sobre a Raquel, que foi nos visitar, e a preocupação dela era, a Raquel de Maricá foi nos visitar na escola, e a preocupação dela, quando ela se deparou com o terceiro ano, foi como que a gente estava, como que lidar, trabalhar com o projeto, trabalhar de uma forma diferente com as crianças em alfabetização. E a gente separou aqui algumas coisas, né, que a gente, alguns pontos de coisas que são diferentes da forma como a gente tem feito essa construção dessa aprendizagem em específico. Então, todo o trabalho das crianças, ele é pautado em grupo. Então, a organização da nossa sala de aula, o espaço de estudo, ela já é em grupo. Tudo é feito no coletivo. Então, as crianças, elas aprenderam que a competição fica no esporte, que a gente compete lá é o lugar certo, e dentro do espaço de estudar, a gente coopera. Então, dentro da sala de aula, tudo que é feito em comum, e as crianças que já estavam no processo de alfabéticas, ou que já se alfabetizaram com mais rapidez, elas auxiliam, ajudam. Algumas, no começo a gente precisou construir isso com elas, então a gente conversava, olha, a gente vai fazer a leitura no clube de leitura. Tá com dificuldade? Tem alguém que pode ajudar você? Aí a criança, elas acabavam se falando, a gente pode ler junto, vem ler junto comigo. E então, assim, isso é um diferencial, porque um professor para 30 alunos, ele não vai conseguir enxergar a dificuldade de todo mundo o tempo todo. Mas dentro do grupo, às vezes a dificuldade de um é tão pequenininha que pode ser sanada pelo colega. Então, isso já virou um hábito dentro da nossa rotina de fazer as coisas em grupo. Até quando é necessário fazer algo que seja individual, eles estranham, né? Então, a gente sempre procura trabalhar dentro dos grupos, né, Nô? Sim, e como você disse, quando é uma atividade individual já é estranha, mas a gente não tem feito, né, esse tipo de Não. trabalho, mas a gente já aboliu praticamente da nossa prática o individual, a gente quer sempre que trabalhe em grupo. E em grupo, como a Bia falou, as crianças se auxiliam, as crianças resolvem conflitos, as crianças pontuam dificuldades, a gente está sempre ao lado delas, né? Estamos ao lado delas, porém a gente percebe que a cooperação é muito maior. E esse modo de ficar na sala em grupo, a gente percebe que aos poucos vai também passando para outras salas. A gente começa a perceber turmas trabalhando em grupo. E o quanto isso tem sido positivo, porque se ele é positivo para nós a partir de um momento que outro professor coloca também a sua sala em grupo, ele percebe, ele nota essa cooperação, essa evolução. Então, o em grupo, eu acho que é um diferencial, é a importância de a gente trabalhar na educação humanizada. Então, a educação humanizada, na comunidade de aprendizagem, comunidade é o grupo, né? Todos juntos, trabalhando em benefício do grupo. Então, esses grupos que nós temos na nossa sala realmente são muito produtivos em todos os sentidos. E dentro do que compete à escrita e à leitura, as crianças, elas auxiliam muito na reflexão uma da outra, né? Então, como os projetos são trabalhados em grupo também,
a gente procura que eles tenham um espaço de registro espontâneo, tenham um espaço de registro que a gente senta, orienta, até para eles poderem refletir melhor sobre a elaboração de textos, de pequenos textos, mas as crianças, elas auxiliam uma a outra a pensar sobre a escrita, né? Então, o que antes a gente teria dentro de um modelo tradicional, que as crianças sentariam enfileiradas, elas compreendem que elas estudam sozinhas e que elas não podem nem olhar o caderno uma da outra, porque isso é copiar. Então, hoje a gente, dentro de um modelo onde as crianças sentam em grupo, fazem em grupo, conversam, debatem, constroem o conhecimento, constroem a sua vivência, eles vão construindo os textos ali, um auxilia o outro, e a gente conseguiu perceber essa semana avanços de outras crianças, então, que estavam numa hipótese abaixo, até no nosso gráfico já está até desatualizado, porque a gente já percebeu que teve avanços ali nesses trabalhos em grupo, que, principalmente nos projetos. Aproveito para falar sobre os projetos, eles são de interesse das crianças, as crianças vão se agrupando por interesse, então, retornando das férias, a gente perguntou para as crianças a pergunta clássica do que eles gostariam de saber, gostariam de aprender, e fizemos esse agrupamento, montamos o roteiro de estudo, e as crianças estão se organizando dessa forma, e eles utilizam muito do recurso da escrita e da leitura para fazer essa organização do projeto também. Outro momento super importante que contribui muito para a alfabetização das crianças é o clube de leitura, que é um espaço onde a gente tem uma caixa de livros que fica sempre à disposição na sala, mas a gente leva essa caixa para um outro espaço, para um espaço de jardim, no pátio, depende muito do que eles desejarem do dia, né, das nossas condições, mas é um espaço em que as crianças fazem a leitura pelo prazer de ler. Então, dentro dessa caixa, ele tem livros que são livros destinados ao público infantil, como o que tem um na foto aqui, tem livros, tem revistas de curiosidade, tem livros que têm piadas, tem uma série de livros e de revistas diferentes para que eles leiam pelo prazer de ler. E normalmente é muito difícil a gente ver crianças lendo sozinhas. Normalmente eles estão sempre em uma rodinha que gostou da revista e estão compartilhando aquilo que eles gostam, ou uma criança que pegou um livro que a outra também queria e sentam para ler juntas. E isso torna a leitura algo prazeroso e não aquela obrigatoriedade. Vocês precisam ler o texto para melhorar a fluência leitora, para melhorar a leitura em voz alta. Não tem uma cobrança. O clube de leitura, ele é pelo prazer, pelo brincar, e não pela cobrança, não por nota, não por ponto, até porque a gente também já nem usa essas palavras com as crianças, mas ele não tem essa cobrança, que é algo que normalmente a gente tende a fazer, né? A leitura, mas tem que ler para você melhorar. Só melhora a escrita quem está melhorando a leitura. Então, como a gente não cobra, eles fazem no tempo deles, eles trocam os livros, eles sentam separados, eles sentam um numa árvore, outro na outra, e por aí vai. E tem sido um momento bastante legal e divertido. Lembrando que as crianças que ainda não se apropriaram da escrita, né, da leitura, elas leem as imagens, elas criam histórias, contam para nós as histórias que elas estão criando, e é muito bacana que eles vão olhando as letrinhas e, de repente, encontram uma palavra, uma letra que elas conhecem, e a alegria. Então, respeitar esse momento da criança, respeitar o tempo de cada um, né? O tempo de cada uma. Elas passam por várias fases, várias etapas, elas têm cada uma dessas crianças tem a sua própria história de vida, algumas a gente sabe têm acesso a livros, outras não. Então, nesse momento do clube de leitura, é um momento de alegria, é um momento de diversão, é um momento de ler pelo prazer de ler, de manusear os livros, de poder
sentar embaixo lá da árvore, ou então deitar num tapete ao sol. É um espaço diferente da sala de aula, não vai ter aquela cobrança, e não tendo aquela cobrança, realmente tem esse interesse em ler, nem que seja apenas as imagens. E a gente valoriza cada momento, cada palavrinha, a gente valoriza, não em si fica pontuando se tem uma palavra errada ou não. A gente ouve a criança. Então, ouvir para ela se sentir assim feliz ao estar com os livros naquele momento tão bacana, naquele momento tão importante do clube de leitura que elas adoram. Aí aqui no próximo tem brincadeiras e construções coletivas de história. Essa brincadeira, que é um teatro com bichinho de pelúcia, foi uma sugestão das crianças. As crianças trouxeram os bichinhos e pediram: a gente pode, professora, brincar lá fora, criar história, improvisar. E isso a gente brincou por vários dias e a gente foi percebendo que isso auxiliou também, né, na construção fim, né, da escrita e da leitura, porque muito se pensa sobre o eixo de decodificar e codificar, ou de registrar, de estar no caderno, de ter conteúdo no caderno, mas a construção da alfabetização, do ler o mundo, de ler as palavras, de poder construir, ter um imaginário para construir um texto sozinho, ter repertório, ele passa também pelo campo da oralidade. Então, a gente foi percebendo que nos primeiros momentos as histórias elas foram ficando meio sem pé nem cabeça, ou eram muito curtas, mas depois, nos outros dias, foram ficando elaboradas, as crianças foram se interessando, foram envolvendo música, e no começo alguns não queriam participar, depois todos queriam. Então, o momento do brincar e ouvir o que a criança quer brincar. Não ficar pensando brincadeiras que tenham, essa brincadeira eu vou conseguir ensinar a letra B. Ouvir o que a criança quer brincar, porque dessa brincadeira é a vivência dela. E de todas as brincadeiras e de todos os momentos em que a gente está na escola, se pode aprender algo, se pode construir algo. E é como a gente fala sobre ler e escrever o mundo, tudo que eles estão vivendo ali é uma oportunidade para que eles tenham acesso à escrita e à leitura. A gente teve na nossa escola a visita da Tina e do Vander bem rapidinha para conhecer a nossa nova diretora, e passaram no momento que a gente estava em assembleia no jardim. E eles pontuaram que, né, uma situação de mini oficinas com miçangas, e as crianças falaram, né, nossa, eu quero fazer uma pulseira para escrever meu nome. Então, assim, dentro de uma oficina de pulseira, um momento de brincar, um momento que não tem caderno, que não tem lápis, que não tem um registro, não tem livro didático, a criança pode, sim, aprender a escrever palavras, usar letras, usar sons. Então, é isso que a gente começou a ver. E a modificação está, então, eu acredito que está em 2 pontos. Um ponto que compete a nós, que é a modificação do olhar, o olhar para a vida, o olhar, as potencialidades de todos os momentos, desde que a gente acorda, desde o momento que a gente pisa portão adentro da escola, são momentos potenciais de aprendizagem, até o ouvir mais a criança, ou ter a sensibilidade de compreender o mundo que eles vivem, ou o olhar que eles têm para o mundo também, que tem sido um diferencial bastante grande, envolver as brincadeiras das crianças como potencialidades de aprendizagem. Percebemos também que essas crianças, elas conseguem se expressar mais. Agora elas já conseguem expressar mais o que elas querem aprender, o que elas querem brincar. Então, a partir desses momentos coletivos, desse momento de construção de histórias, desenvolvendo essa oralidade, também desenvolveu a confiança. São crianças que confiam, são crianças que questionam, que debatem, e isso
fez com que a gente percebesse esses momentos, né, de construção de histórias, de leitura, essas crianças que debatem, mas essas crianças também que conseguem hoje escrever, né, escrever no papel o que elas gostariam. Elas escrevem o que gostariam, como, por exemplo, quando registram na Assembleia, registram na ata. Então, elas querem registrar, elas querem. Não somos nós que decidimos, olha, quem vai ser é você ou você. Não, é quem quer. Quem quer registrar? Vai registrar, se já sabe registrar, ou se precisa de auxílio para registrar, então a gente vai auxiliando, as crianças, os amigos vão auxiliando, e todo mundo tem a oportunidade de escrever, todo mundo tem a oportunidade de ler, todo mundo tem a oportunidade de participar, sem deixar ninguém para trás. Todos nós, todas as crianças juntas. É isso mesmo. E aqui do ladinho, a última foto, ela representa um dos momentos de assembleia. Esse momento até foi bem no começo do ano, mas a gente tem feito a assembleia em vários espaços, nos espaços externos, às vezes dentro da sala também. Mas ela é um exemplo claro do que a Noeli acabou de falar, né? O registro pela necessidade da criança, pela vivência da criança, pelo interesse. E o registro pelo interesse também entra novamente os projetos em grupo, e a gente tem bastante projetos coletivos ainda. Então, a gente pontua um tema de interesse comum da sala, porque a gente tem ainda um nível de autonomia, como a gente pontuou para vocês, metade da sala está alfabetizada, a outra metade está caminhando para isso também, mas a gente teve, nesses 4 meses, um pouco mais de 4 meses trabalhados, um nível de autonomia muito baixo, de dependência. Perdão, voltei aqui, deixa eu voltar onde eu estava. O nível de dependência muito grande. Então, para trabalhar projetos, para que eles entendessem o que era projeto, para que a gente tivesse uma continuidade e pudesse também explorar esses recursos de escrita e leitura, a gente fez muito projeto coletivo. Nos próximos slides, vocês vão até dar uma observada que tem bastante coisa sobre projetos coletivos, mas dentro desses projetos é um interesse comum da sala, que sempre tem, em que a gente explorava juntos, todos juntos, cada um participando com aquilo que poderia contribuir para aprender mais sobre aquele tema. Como, por exemplo, aqui em que a gente tem 2 momentos bem legais e super importantes, que foi a gente participar da horta de temperos na escola. Então, a nossa escola é muito grande, tem muito espaço, alguns espaços ainda não explorados, mas estamos trabalhando, mas tem bastante coisa, tem bastante potencialidade, bastante vida acontecendo do lado de fora. Então, a gente tem uma horta de temperos que ela foi criada pelos funcionários. Então, os funcionários da escola plantaram, eles colhem, eles levam para merenda, mas isso ficava ali entre os adultos. E aí, passeando pela escola um dia, a gente viu, perguntou, né, para uma das funcionárias que cuida, inclusive a caseira da escola, e ela falou que estava com uma remessa de mudas para plantar cebolinhas. Então, convidou a turma para isso. E a gente foi. E viveu plantar a cebolinha primeiro, com a vivência de pessoas que sabiam cuidar daquele espaço. Então, a gente conseguiu envolver outros funcionários além do nosso grupo para ter esse momento, né? E as crianças utilizaram depois o recurso de registrar para contar para os pais no caderno, para contar para a família sobre aquele dia. Então, a gente tem feito dessa forma, a gente vivencia e a gente sempre registra. Registra para a gente valorizar, registra para os pais acompanharem, registra para a gente ter uma continuidade. Então, assim, teve um momento de escrita da plaquinha da cebolinha, que foi um momento de reflexão coletiva de quais letras seriam utilizadas, quem poderia escrever.
E teve também o estudo depois, que a gente foi acompanhando, a gente colocava no caderno a data, o que aconteceu com a cebolinha naquela data. Passado uma semana, a cebolinha cresceu, a gente levava régua, a cebolinha cresceu 2 centímetros em uma semana. Na época que ficou frio, o que aconteceu com a cebolinha? Então, e tudo isso foi sendo registrado no caderno, e eles tiveram essa continuidade. Os pais gostaram muito. Na reunião de pais, eles pontuaram que teve criança que ficou mais interessada pelo que tinha de tempero no prato que eles estavam comendo, e por conta da cebolinha, por saber que a cebolinha não é uma cebola pequenininha, ela é um matinho que é um tempero. Então, influenciou na alimentação das crianças, influenciou no querer registrar, porque é algo que eu vivo, não é um texto que a professora está passando na lousa e eu só tenho que copiar. É algo que foi vivenciado, é algo de interesse, é algo que eles têm um sentido de vida, é o registro da vida, né? E aqui, um pouquinho para o lado, tem uma fotinho das crianças observando uma família de coruja. Aí, o projeto Coruja está em andamento ainda. Nós temos, na frente da nossa sala, do lado de fora da janela, nós temos o privilégio de ter um buraco de coruja buraqueira, em que ao longo do ano a gente pôde observar o nascimento de filhotes e o crescimento dos filhotes. Em um contexto tradicional, eu poderia ter fechado minhas janelas, minhas cortinas, ter mandado as crianças olharem para a lousa e ter estudado o ciclo de vida dos animais no livro didático. Mas o olhar sensível e a escuta sensível me fez levar as crianças para fora, nos fez viver aquilo como a vida é, e acompanhando aquilo ao longo do que a vida é também. Semana passada a gente conseguiu fazer um registro desde o primeiro dia que a gente viu o bebê coruja, né, os bebezinhos, e que mês que foi isso, e quantos dias foi que demoraram para que as corujinhas começassem a voar sozinhas, e quantos dias foi que a gente percebeu que as corujas estavam procurando alimentos sozinhas. E tudo isso, se for analisar a grosso modo, parece que as crianças estão sem fazer nada. E não, elas estão ali explorando o mundo, elas estão lendo, estão escrevendo o mundo, e estão registrando no caderno as vivências delas também. E no finalzinho do bimestre, a gente procura que eles façam algo que demonstrem aquilo que foi aprendido. Para tudo, a gente faz uma roda de compartilhar, que é um momento de fala, que as crianças expõem o que aprenderam. E algumas coisas viram cartazes que a gente espalha pela sala, pela escola, e explana na reunião de pais também. E aqui tem um trechinho aqui do que as crianças foram aprendendo sobre o projeto Coruja. E o quanto a vivência delas encanta também. Encantar para perceber a vida e encantar para escrever a vida, para ler a vida também. Nesse período também, né, Bia, nós tivemos também um projeto sobre o trânsito, né? Não tem a foto aí, mas... Tá aqui no próximo. Próximo já? Ah, tá. Isso, tá aqui. Então, teve o projeto sobre o trânsito, e esse projeto surgiu de um momento triste, né? Uma criança foi atropelada próxima à nossa escola, era uma aluna da nossa escola, mas não foi nada grave, a criança se recuperou, mas isso sensibilizou as crianças. Poxa, né? Aconteceu um acidente e nós saímos. Falei, vamos lá para fora, vamos olhar o que tem, o que falta na nossa escola, por que esse acidente aconteceu, o que a gente pode fazer para evitar que outras crianças também passem pela mesma coisa, né? Então, as crianças foram ao pátio, elas olharam pelos muros, observaram a sinalização de trânsito. Então, a partir desse momento, procuraram ler as placas, entender a sinalização de trânsito e sensíveis a tudo que aconteceu, né, nas nossas rodas de compartilhar, elas pontuaram para nós que, puxa, tem que passar esse conhecimento para outras crianças, a vontade de passar para outras. Então, elaboraram cartazes,
escreveram, né, nos cartazes os cuidados que as crianças devem ter para que não ocorra nenhum acidente, como elas devem se comportar nas ruas, como os adultos devem se comportar também ao dirigir os carros, a importância das placas, as necessidades que envolvem a comunidade. E essas crianças, após escreverem seus cartazes, colocarem também as imagens para ilustrar, elas tiveram interesse de apresentar. Vamos contar para os outros. E foram. A gente conseguiu dividir em grupos e as crianças apresentaram em todas as salas os seus cartazes, orgulhosas as crianças, né? Elas ficaram orgulhosas, felizes em poder compartilhar esse conhecimento, se sentiram o que elas realmente são, que é importante. Então, essas crianças que são tão importantes, elas perceberam o quanto o trabalho delas poderia evitar novos momentos tristes. Então, aí a gente nota no cantinho uma foto de uma criança segurando um cartaz e apresentando para outras da educação infantil e a atenção das crianças. Depois voltaram para a sala contando, nossa, as crianças prestaram atenção, nossa, professora, a gente pôde ensinar, e esse momento foi muito rico para elas, foi muito rico. Desse momento, também nós tentamos registrar alguns depoimentos das crianças, mas naquele momento ainda nós notamos que elas não estavam tão preparadas para falar, porque é fácil falar assim, falar sem um compromisso. A partir do momento que você tem que falar olhando para uma câmera, isso inibe um pouco as crianças. Se nós adultos já sentimos certa dificuldade, gente, talvez alguns de nós, né, alguns mais, outros menos, mas muitos de nós a gente sente aquela dificuldade de se soltar, porque você falar olhando para uma câmera é muito diferente de você falar olhando para o seu amigo, né? É muito diferente. Então, eles tiveram um pouco de dificuldade ainda de registrar isso num vídeo, mas nos seus cartazes, na oralidade nas salas, eles realmente arrasaram, fizeram muito bonito, fizeram com que nós sentíssemos essa alegria de ver que compartilharam o conhecimento deles com outras crianças, teve significado, tudo que elas colocaram nos cartazes. A gente nota aí também que tem outros momentos, que volta a palavra aí para a Beatriz, ela vai falando, a gente vai conversando junto com vocês. É isso mesmo. Aqui eu até lembrei agora da leitura também que a gente fez do Rubem Alves, da escrita para os miúdos, né? Escrever para o outro ler, ajustar a sua fala, ajustar a sua escrita para crianças menores, se comprometer como uma criança maior, ter responsabilidade como uma criança maior, de orientar e de cuidar daqueles que são menores, né? Que foi muito perceptível quando a gente levou as crianças para conversarem com os pequenininhos sobre como a gente se cuida e cuida do outro num espaço de trânsito, num espaço de percurso até a escola, né? Nesse slide tem a palavra significar e tem alguns momentos aqui. Significar a escrita feita pelas crianças. Então, a gente tem na sala os combinados. Esses combinados eles foram feitos no começo do ano, já tem até novos combinados, de acordo com as demandas, mas foram escritos, pensados do jeitinho que as crianças queriam, do jeito como eles compreendiam. Foi conversado e discutido e definido em assembleia o que a gente iria combinar que seria bom para todo mundo, e a escrita e a leitura se fez presente, se faz presente todos os dias com esses cartazes. Inclusive, já percebi a leitura, já percebi, várias crianças perceberam que sabiam ler, lendo o cartaz, né? A professora, aqui está escrito que pode estudar, eu li estudar, sozinho. Então, ele é bem significativo. E a fotinho do meio é um trechinho da árvore de valores que a gente construiu com as crianças também.
em que não foi também no começo do ano, mas a gente sempre lê, sempre pontua, ela está lá presente o tempo todo, é o nosso guia, que cada criança recebeu uma folhinha, ou uma fruta, ou uma flor, criou, né, a sua folhinha, a sua fruta, a sua flor, que compunham a nossa árvore com palavras que são valorosas para a criança, né? E essa árvore, ela guia nossas ações, o nosso dia sempre. Então, a gente está sempre lendo, sempre falando sobre ela, está sempre pontuando. E ela também tem sido um instrumento, então, que nos auxiliou e que tem nos auxiliado na construção da aprendizagem da escrita e da leitura com as crianças. Bom, a gente falou bastante sobre o nosso ponto de vista, o ponto de vista das crianças, o como isso tem chegado para elas, como elas têm construído esses momentos, o quanto isso tem sido importante e significativo para elas, mas nem tudo foi simples o tempo todo. Acho que a relação mais difícil que a gente encontrou no começo do ano, quando se falou de projeto de educação humanizada, um projeto onde as crianças teriam um jeito de estudar diferente, seria feita uma construção partindo de interesses, onde as crianças estudariam muito mais no espaço externo do que no espaço interno, onde não seriam cumpridas as apostilas dos livros didáticos como antes. O que a gente mais ficava preocupada era como os pais encarariam isso, como eles iriam receber, o que eles achariam sobre, né? E desde o começo a gente sempre foi muito claro com os pais, muito transparente. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente tem certeza e a gente confia naquilo que a gente está fazendo. A gente sempre pontuou que era uma oportunidade maravilhosa e que seria maravilhoso para todos, mas a gente queria que eles se expressassem também. Então, no primeiro momento, a gente fez com os pais uma dinâmica chamada Como é a Escola dos Seus Sonhos para o seu filho. E dentro dessa devolutiva dos pais, muitos colocaram uma escola onde a criança saísse lendo e escrevendo efetivamente, onde o que eles desejavam é que as crianças saíssem alfabetizadas do 3º ano. Muito se colocou sobre valores, respeito, respeito à diversidade, falou sobre bullying também, mas sempre voltado para a questão dessa preocupação que os pais sempre tiveram, sempre expressaram, das crianças aprenderem a ler e escrever, ter essa autonomia. Como eu falei para vocês, e acredito que todos aqui, sendo professores, saibam e sintam que quando a criança aprende a ler, ela é um marco do desenvolvimento, é um marco na vida da família, é uma comemoração, e quando isso não acontece dentro do período que se espera, né, que é colocado o 1º ano, 2º, 3º, quando isso avança para frente, a criança não conseguiu compreender o quanto isso é doloroso, o quanto isso gera uma baixa estima, o quanto isso gera um estresse na família, o quanto isso atrapalha, porque a criança já vai para a escola com essa sensação de derrota, com essa sensação de que não vai conseguir acompanhar. Então, a gente fez no 2º bimestre um questionário voluntário de participação de um espaço que a gente chamou de espaço de escuta, que esse espaço serviria para que os pais pontuassem o que eles estavam achando, coisas que eles queriam que melhorassem, e essas respostas que estão escritas aí para vocês acompanharem, elas vieram de uma pergunta aberta para os pais poderem dizer o que eles pensavam sobre o projeto, o que eles estavam compreendendo até então. A gente trabalhou de fevereiro, junto com a Noeli, eu trabalhei um pouquinho do meio de março para frente, com o 3º ano da tarde, de fevereiro para cá. Então, tem aí quase 5 meses trabalhados. E o que os pais conseguiram compreender desse período, né? O quanto foi modificado para as crianças, como eles estavam percebendo, e as devolutivas foram muito boas.
né? Muitos dos pais pontuaram a questão das crianças estarem com um desenvolvimento alegre, estarem felizes de estar na escola, ou de como eles, o quanto eles sentiram que o trabalho em grupo foi algo bom, porque a gente trabalha em grupo na sociedade, mas a gente não sabe trabalhar em grupo. A gente não foi ensinado a trabalhar em grupo, a gente estudou a vida inteira sozinho, e quando a gente chega no trabalho, raros são os trabalhos que você trabalha sozinho. Sempre tem uma equipe, sempre tem um grupo, e a gente tem essa dificuldade no começo de lidar com o outro, de lidar com o pensamento do outro, e foi bastante pontuado isso na reunião, o quanto o trabalho em grupo desde pequenininho vai auxiliar lá na frente para as crianças terem essa percepção com maior facilidade, já estão tendo, quando eles estiverem adultos e tiverem os seus trabalhos e tiverem as suas contribuições dentro do universo do emprego, né, para o mundo, porque agora eles já contribuem muito. Interessante, vocês podem notar aí, né, nas falas dos pais, a mãe que cita confiança nela mesma, né, a criança que confia em si, e essa confiança faz com que a criança queira ler, com que a criança queira escrever, faz com que ela queira expressar o que pensa, o que sente, o que gosta, e nessa vontade de expressar, a confiança é muito importante. Às vezes a criança que não é confiante, ela não se expressa porque ela tem medo de estar errado, tem medo de que alguém diga não faça assim, então a criança passa a ter coragem, e essa coragem auxilia muito também. O gostar de ir para a escola, como a Beatriz falou, da alegria da criança, a importância do brincar. Nesse gostar de ir para a escola, a gente entende que o brincar é muito importante para ela. A criança tem a idade do brincar, ela está na fase de brincar, ela quer as brincadeiras, e nas brincadeiras ela passa a aprender muito, ela passa a aprender o mundo brincando. Algumas crianças, muitas delas, moram em apartamentos, porque nós temos os condomínios próximos à escola, e as crianças ficam em apartamento. Então, nem todas têm a oportunidade de brincar, de ter um adulto que possa acompanhar ao parquinho para ela brincar com outras crianças, ou mesmo pais muito atarefados que não têm esse tempo, essa disponibilidade para levar a criança para brincar. E ela, quando brinca na escola, ela fica feliz. Então, ela espera também este momento de brincar. Ela registra no caderno que ela vai brincar. Ela localiza onde está escrito brincar. E ela brinca todos os dias. E a brincadeira faz com que ela tenha esse gosto também de ir para a escola. Então, ela vai à escola, ela vai feliz. Ela sabe que ela vai, sim, ter o seu registro escrito do caderno, ela sabe que vai expressar suas opiniões, ela sabe que vai ser ouvida e ela sabe que vai brincar. E os pais notaram, né, que as crianças estão escrevendo, que as crianças estão lendo, então os pais também têm notado isso. E a gente entende, quando conversa com as crianças, que muitos pais, como eu já citei, são muito atarefados, então eles não têm, não é nem por maldade, são pais que saem cedo para buscar o sustento da sua casa, que às vezes deixam crianças com babás, que às vezes deixam criança na escola, né, que a criança fica no período integral na escola e sai da escola e fica ainda com uma babá. Então, a gente, ao conversar com as crianças, a gente entende a vida delas. A gente sabe o quanto esses pais estão lutando para que elas possam ter uma vida melhor, elas possam ter o que precisam.
Então, como eles não têm tanto tempo para ficar com eles, a gente sempre vai orientando, leiam o mundo, você quer ler, leia a placa. Se quando, no começo do ano, quando elas falavam assim, mas eu não tenho livro em casa, a gente emprestava o livro, pode levar, leia na sua casa. Se tiver um tempinho, pede para a mamãe ler com você, pede para o papai ler com você. Então, a gente emprestava o livro e sempre dizia, você pode ler o que você quiser, pode ler a embalagem do mantimento, você pode ler a placa na rua, você pode ler o que está escrito numa placa, o nome de um estabelecimento. Então, a gente foi incentivando as crianças a essa leitura. E esse incentivo da sala de aula, né, esse incentivo da sala de aula fez também com que eles buscassem ler o mundo, porque não deixar essa leitura só para a escola. O mundo está aí, cheio de letras, cheio de palavras, mas cheio de imagens também. Então, essa começa na leitura da imagem e depois as próprias palavras. E eles foram se apropriando da leitura, da escrita, de uma forma muito positiva, desde o período, né, desde fevereiro até agora. E se a gente for refletir, é pouco tempo. Pouco tempo. São crianças que ficaram fora da escola, né, sem o convívio escolar, muitas delas fechadas nas suas casas, e agora, nesses 4 meses, nesse tempo que elas estão conosco, a gente muito se ouve falar, vamos recuperar o tempo, recuperação das aprendizagens, mas a criança está aprendendo, a gente tem que respeitar o tempo dela. Não tem como a gente fazer com que 2 anos que se passaram, perderam 2 anos. Não, elas não perderam 2 anos. Elas vivenciaram outras experiências, elas conheceram o mundo de uma outra forma, elas viveram uma história. Porque essa pandemia que elas vivenciaram, vai ficar marcado para sempre na vida delas, na nossa vida. Então, elas vivenciaram a história, elas sabem o que aconteceu. Hoje, elas talvez não entendam muito, mas futuramente darão testemunho das coisas que vivenciaram e também, com certeza, desse tempo que elas estão vivenciando conosco, né, nesse projeto que é riquíssimo em aprendizagens. A gente fica, assim como o Wander colocou aí no chat, a gente fica apaixonado, nós ficamos apaixonadas por tudo, todos os dias. Nós também nos apaixonamos pelo projeto, as crianças e nós, dia após dia, cada dia mais. A gente também se encanta. Você falou do brincar, né, que a gente escreve rotina, né, o que foi feito. É uma forma das crianças se organizarem, a gente cria uma agenda também por semana, em que eles nos ajudam. E eu desconfio que a palavra brincar foi a primeira palavra que muitas das crianças aprenderam a ler na sala, porque brincar eles sempre sabem onde está escrito. Eu acho que eu vi no chat aqui a Raquel falando que perdeu a fala da árvore, foi isso? Confirma para mim, se é isso mesmo? Sim, ela diz que perdeu a fala da árvore. Ela gostaria que retomássemos esse assunto rapidinho para... Eu voltei aqui, ó. A árvore de valores a gente fez com as crianças, colocou um papel, né, e falou para cada um escolher um pedacinho da árvore. Então, uma folha, desenhar, deu um pedaço em branco e que eles escolhessem como eles iam compor a árvore. Então, cada um escolheu o que queria da árvore, ou uma folha, ou uma fruta, uma flor, o que se sentisse representado. E que dentro desse elemento da árvore, da sua folhinha, que escrevessem um valor, algo valoroso. Então, a gente tinha palavras como caridade, amor tinha muitas, amizade, família, aí algumas outras a gente foi apresentando para as crianças, como empatia,
E essa árvore a gente chama de árvore dos valores. Então, a gente montou, depois que todo mundo tinha o seu pedacinho da árvore, cada um tinha do seu jeito, com o seu significado, com a sua representação, né? Aí a gente montou. Então, fizemos o tronco e eles foram colando de acordo com o que eles queriam e formamos uma árvore. E ela fica exposta na nossa sala. Tem dos dois períodos, tem a árvore da manhã, a árvore da tarde, e ela é um norte para as nossas ações. Então, tudo que a gente vai fazer e precisa sempre do respeito, do amor, do carinho, amizade, a gente sempre pontua com as crianças. Ó, seguindo a nossa árvore, aquilo que a gente criou, lembra? Vocês lembram? Quando a gente está se perdendo no meio do caminho também, eles são crianças, eles estão em construção. É tudo perfeito, a gente levanta a mão, fica todo mundo prestando atenção? Tem sempre. Então, existe conflito, porque eles são crianças, eles são pessoas. Então, existe conflito como qualquer outra turma. A forma de resolução que é diferente. Então, por isso que quando a gente fala que ela é nosso guia, é porque quando a gente vai solucionar um problema, quando a gente vai conversar sobre algo que vamos fazer, sobre um momento que vamos compartilhar, sobre como vamos agir, a gente sempre pontua aquilo que as crianças mesmo construíram. Então, ó, partindo da nossa árvore, a gente tem essa questão do respeito. Como que a gente vai solucionar isso com o respeito que vocês mesmos falaram que era valoroso e que seria algo que a gente ia cultivar? Que assim como a árvore que a gente cultiva de sementinha e vira uma coisa grandiosa, são para nós também os valores dentro da nossa turma. A gente começou a cultivar lá em fevereiro todos esses valores e tem se tornado grandes frutos, grandes flores, grandes folhas. Tem que estar uma grandiosa árvore a nossa turma dentro desses valores, né? Partindo desses valores. Mas como a gente falou, é sempre mantendo ela como norte. E lembrando que a gente tem uma turma como qualquer um de vocês tem, né? Uma turma com crianças que têm suas diferenças, que têm os seus conflitos, que têm as suas dificuldades, medos, anseios, entre outras coisas que a gente procura solucionar de uma forma diferente, trazendo a criança sempre para dentro da solução, trazendo a criança como a protagonista da própria vida, aquela que escreve a própria história, e não que espera que os outros solucionem por ela a vida, né? Por isso que a gente tem, então, na fala dos pais, crianças mais confiantes, porque eles são responsáveis por suas ações, são responsáveis por resolver os seus conflitos, a gente fica mediando, né? A gente não é detentor de todo o saber e de toda a palavra e de toda a verdade daquela turma. Inclusive, a gente se coloca no lugar de aprendiz todos os dias também. Eles nos ensinam e nos mostram coisas novas todos os dias também. Assim como foi o teatro com os bonequinhos de pelúcia que foram propostas das crianças. Nesse ponto, a árvore dos valores. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida ainda em relação a isso. Vou olhar aqui no chat. Tá, se tiverem, podem colocar, viu, gente? Ela agradeceu, a gente estamos juntas. Aqui está escrito assim, muito significativo para todos, parabéns pela tamanha riqueza de partilha, representando a função social, política e ética da escola, suas relações. A comunicação diante de uma pedagogia participativa, continuidade, pesquisa e aprendizagens nessa linda construção, respeitando o direito das crianças, cidadania e compreensão de um trabalho de cooperação. A gente fica muito feliz por partilharmos, né, das mesmas ideias, e como a Bia falou dessa árvore dos valores, as crianças sempre olham, procuram ler o que está escrito. Então, quando ela foi construída no começo do ano, muitas palavrinhas foram escritas, claro, precisaram, né? As crianças precisaram do nosso auxílio, a gente ajudou as crianças, quem já conhecia um pouquinho mais conseguiu fazer, então a gente contribuiu
para que a criança conseguisse colocar o seu valor ali naquela árvore. Mas o que é muito, mas muito gratificante é a gente perceber que agora, né, que elas se apropriaram, muitas delas, da leitura e da escrita, elas sempre olhando para aquele cartaz, elas vão no fundo da sala, professora, aqui está escrito respeito, aqui está escrito amor. Então, elas localizando, né, os valores de todos, porque, é claro, a gente fez um trabalho com elas, nós lemos, nós compartilhamos, mas agora, já na grande maioria da sala, já conseguindo fazer a leitura e a escrita, elas sempre estão de posse desse cartaz, estão sempre olhando para esse cartaz e observando também o cartaz da outra turma, né? A turma da manhã observa o da tarde, a turma da tarde observa o da manhã. E uma outra coisa também que a gente faz para valorizar todas as crianças, claro, acho que todo professor, toda professora ganha muitas cartinhas, né? Quem não tem cartinhas? Acho que todos nós temos. Então, como a gente trabalha em dupla, é bacana, é muito legal que as crianças elas escrevem cartinhas para as duas. Então, é para a professora Beatriz e para a professora Noeli. É uma cartinha onde elas desenham nós duas, onde elas colocam muitos corações para nós duas. E a gente até fez um mural, né, Bia? A gente fez um mural, a gente coloca, tem algumas cartinhas lá. Então, elas olham a cartinha, elas têm vontade de fazer cartinha e a gente valoriza toda a escrita, valoriza os desenhos que elas fazem, e assim elas vão percebendo quanto nós as amamos, né? E a gente sente todo esse amor. Então, é preciso exercer essa nossa profissão com muito amor. Estar com crianças, ter crianças confiadas a nós é muito importante. É um dom que nós recebemos para partilharmos com as crianças. Então, as crianças estão conosco não é por acaso. Se essas crianças também estão conosco, com certeza não é por acaso. Muito nós estamos aprendendo com cada uma delas e muito elas estão aprendendo com todas elas. Porque não vamos dizer, não é com nós, professoras, é com todas elas. Juntas a gente aprende muita coisa, aprende a ler o mundo de uma forma diferente, a ler o mundo de uma forma leve, a ler o mundo de uma forma gostosa, que seja prazeroso. E tem sido muito prazeroso para todos. Uma curiosidade das cartinhas aí que a Anu colocou é uma cartinha para as duas. Porque eu acho que para as crianças nós somos uma unidade, e somos mesmo. É uma carta que para as duas professoras sempre. Então, o trabalho em equipe é nosso, que reflete para eles, que eles trabalham em equipe também. E a gente procura sempre ser um ser humano melhor para que eles aprendam a serem pessoas melhores para o mundo também. Para a gente não se estender muito, a gente queria convidar vocês para assistir um videozinho, ele é bem curtinho, sobre alguns momentos das crianças. Nô, você confirma depois para mim se foi imagem, som direitinho? Confirmo, claro. Espera aí. Vamos junto aí também. Agora vai. Legal, estão saindo. Então tá bom.
Foi só um pouquinho do que a gente vive, mas para não deixar passar em branco mesmo, que são muitas fotos, muitos momentos, muita vivência. Se a gente fosse ficar falando aqui tudo, tintim por tintim, a gente ficaria aqui semanas falando. Neste momento, né, Bia, a gente abre o espaço também para algumas perguntas, né? Espaço de trocas para perguntas e também algumas ideias, o que alguém pode compartilhar conosco. E eu gosto muito desse livro aqui, do Inovar, né? Olha como esse livro é importante na nossa vida. Então, pode ver que o meu é todo marcadinho, cheio de marcações. Ele tem um significado antes de vivenciarmos e outro depois. Então, se alguém leu lá no ano passado, faça mais uma leitura nesse ano, porque esse livro aqui, ele clareia a nossa mente para tudo que estamos vivendo, para tudo que estamos aprendendo com as crianças. Tem uma passagem aqui que o professor fala, né, que um educador não ensina aquilo que diz, mas transmite aquilo que é. Nós já ouvimos o professor José Pacheco falando isso várias vezes para nós. Então, a importância de nós sermos confiantes nas crianças, de nós sermos amorosos e respeitadores, para que eles também aprendam a respeitar, para que eles aprendam a aprender, porque eles têm muitas capacidades, eles são capazes do que eles quiserem, eles têm o mundo aos pés deles, e eles têm que perceber isso, que o mundo está ali para eles, e que sejam grandes pesquisadores. Vou ver, tem algumas perguntas, acho que no chat, Bia. A gente agradece os elogios, né? Linda apresentação, trabalho de excelência e gratidão, espetáculo, parabéns, meninas. Vocês nos encantaram. Eu creio que são as crianças que nos encantam, né, Bia? Todos os dias. Sim, com certeza. Tina, você está com a mão levantada, você quer falar? Fica à vontade. Eu vou desligar aqui para ver se melhora para você, tá? Oi. Na realidade, quem vai falar é o Mauro. Muito obrigado, Beatriz e Noeli. Realmente encantadora a apresentação de vocês. Eu fiquei aqui, eu não consegui copiar aquele primeiro diagrama, mas depois eu vou pedir cola. E uma coisa que me chama muito a atenção é que vocês mantiveram o foco na direção da vida para o registro e não do registro para a vida. E eu acho que uma síntese de tudo que o... Espera aí, só um pouquinho. De tudo que vocês fizeram e que serve de inspiração para a educação em outros níveis, é que começar da vida para chegar no registro inverte um caminho que é comum de começar do registro para chegar na vida. Porque às vezes não chega na vida, chega do registro para o próprio registro, ou seja, da palavra pela palavra, da palavra para a escrita. E eu fiquei comparando aquele diagrama que vocês fizeram no começo, porque a imagem da esquerda ela remete à desumanização, ou seja, o código pelo código, a escrita só pelo funcional. E no diagrama da direita, vocês enfatizam a vida como um princípio, o brincar, o relacionar, o sentido da palavra, o uso dele. E então, me parece que vocês estão fazendo sintetizando a humanização na alfabetização. E outra coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei encantado,
foi aquela atividade de contação, invenção de histórias, dramatização. Aquilo, para mim, eu quis bater palma aqui, não deu para bater palma, estou batendo palma agora nessa fala, porque vocês potencializaram o uso da brincadeira, da horizontalidade entre eles, ou seja, do fato daquilo ter um significado na relação entre as crianças. Então, aquilo e mais, né? A contação de histórias, a elaboração de histórias é aquilo que todo alfabetizador, todo professor imagina que seja um ponto maravilhoso, porque envolve já uma criação e a fruição. Então, tem dois elementos. O primeiro, que é uma criança coletivamente inventar uma história, e depois ela ser fruída, ela ser percebida, ela ser recontada. Então, isso aí já é literatura, isso aí já é criatividade em ação, e o fato disso ter toda uma conotação de brincadeira, ou seja, de estar ligado a prazer, é o que eu entendo como um ponto máximo da educação. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca trabalhei com alfabetização, mas eu fiquei aqui e estou levando lições para muitos outros níveis de aprendizado e de ensino. Parabéns, enorme gratidão a vocês. A gente que agradece a oportunidade, agradece vocês por terem tirado um tempinho do dia, da noite de vocês para escutar a gente, para compartilhar. A gente também aprende muito nesse espaço de troca, aprende muito também expondo o que a gente sabe, assim como a gente sabe que as crianças aprendem muito quando compartilham oralmente aquilo que aprenderam, né? E é engraçado o quanto a gente também percebe, o quanto a gente cresceu quanto pessoa, quando a gente está falando sobre aquilo que a gente vivenciou. E eu agradeço muito. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, para quem trabalha já em dupla, para quem está aí na sala de aula com a sua dupla, é muito importante a sintonia entre a dupla. Cada um de nós tem as suas habilidades, cada um de nós tem seus conhecimentos, as suas vivências, a sua vida. Mas a partir do momento que a gente consegue unir o conhecimento, que a gente consegue realmente trabalhar em prol das nossas crianças, grandes coisas acontecem. Então, a sintonia da dupla é muito importante. E quando o professor transmite aquilo que quando tem sintonia na sala de aula, quando tem amizade entre a dupla, né, na dupla, as crianças percebem isso. E essa amizade, esse companheirismo, essa cooperação também passa para elas. Ele aprende o que a gente está vivendo. Nós somos os exemplos. Então, é muito importante essa sintonia de cada dupla na sua sala de aula, para que a criança perceba isso e aproveite esse aprendizado também para a sua vida. Roberto, eu tenho duas mãozinhas aqui, só que eu não sei quem levantou primeiro, não vi. Tem a Maria, quer falar, Maria Paula? E a Fátima, pode falar? A Maria Paula que levantou primeiro e depois a Fátima. Ah, então tá ótimo. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Curiosamente, né, nós somos Mendes e Mogi, são cidades irmãs, a gente fala isso o tempo todo, né? E olha que bacana, parece... bom, enfim, vou mostrar para vocês alguns gráficos, tá? Que eu acabei de ver aqui. Não sei se vai soar parecido para vocês. Deixa eu ver... Não, você está com a câmera aqui também. Olha, puxa vida, vamos lá. Aqui a câmera. Primeira sondagem. Segunda sondagem. E a terceira sondagem. Beatriz, lembra alguma coisa a vocês? Lembra? E a gente nem conversou, acho que a gente tem que conversar mais.
Fátima, pode falar. Isso. Meninas, assim, eu estou encantada, né? É um trabalho tão bonito, né? E como o Mauro falou, né? Como é importante fazer os registros, né? E a gente fala de uma rotina, né? E vocês fizeram essa rotina, esse cotidiano vivido, né? Vivido no extraordinário das crianças, né? Dando significado para elas, né? Diante de uma situação triste, né, pelo acontecido, né, e que as crianças elas veem a televisão, né, referente ao projeto de trânsito, e quanto isso, né, às vezes assim, né, os pais eles estando na educação infantil já querem esse apressamento, né, de que a criança ela não brinque, mas que produza folhinhas, produza um currículo que não seja esse desenvolvimento nessa criança por inteira, né? E quanto é importante essas relações, né? E tudo tem a hora certa, né? E eu tive a oportunidade de fazer, né? Falando da importância da leitura, né? Com os bebês, né? De 1 a 2 anos. Então, a gente montou, né? Eu na época estava como CP, né, e tinha as professoras, e diante de ter essa observação de um comportamento leitor, né, dos bebês, então foram 3 meses de observações, e era lindo, né, você vê 15, 20 bebês ali com vários livros, eles ficavam 30 minutos ali envolvidos, então fala, a gente tem que, né, trabalhar pinça na criança, e a criança lá, né, modificando lá, né, passando, né, os livros e balbuciando e olhando uma para outra, mostrando as imagens, e quanto é importante elas verem, né, as crianças de outras culturas, né, esse significar, né, tanto o racismo, tantas coisas que estão acontecendo, né, e que é tão forte ainda, infelizmente, né. No domingo tive a oportunidade, né, o Mauro estava lá, né, e teve uma fala muito potente, e sobre pessoas, né, foi sobre um educador que eu conheci muito pouco, né, agora estou aprendendo, estou lendo mais, né, já não sei nem se interpreto legal, né, certo? Mas, enfim, e o quanto que a gente precisa ter esse encantamento, né? Porque a luta é diária, né? Eu não sei se na escola onde vocês estão, se só vocês fazem esse trabalho, ou se também outras pessoas estão fazendo, né? Então, eu queria deixar essa pergunta e mostrar o quanto que o amor constrói, né? Então, domingo eu saí impactada diante de um médico educador que levando 200 crianças, né, e levando com todo amor e carinho, não deixando elas sem esperança, mas de um holocausto que deixou a vida deles na história, mas que reverbera, né, para a gente estar conhecendo. Então, tantos outros, né, eu vejo muito Freinet no trabalho de vocês, Paulo Freire e tudo mais. E, lógico, né, José Pacheco. Então, é muito significativo ver, né, e espero que esse trabalho repercute muito. Parabéns, de verdade. Fátima, obrigada pelas palavras. Na nossa escola, a gente tem a professora Amanda, ela está aqui também, ela faz parte com a gente do projeto, e temos outros professores que ainda formalmente, documentalmente não fazem, mas que fazem ações maravilhosas. Temos a professora Carol, o professor Maison, tem muitos professores chegando, novos, que estão querendo saber mais. Temos aí uma equipe gestora também envolvida agora. Hoje, inclusive, a gente compartilhou o link com a equipe
Como a gente está apresentando, a gente nem conseguiu ver quem estava, quem não estava, mas surgiu um interesse e uma valorização pelo trabalho que é da escola, né? Então, ainda que não seja uma modificação muito grande, muito radical, pequenas ações a gente tem sido vistas pela escola como um todo. A gente vê mais crianças brincando, vemos mais trabalho em grupo, a gente consegue perceber maiores em trocas entre os professores, aí está o trabalho em grupo novamente. Eu trabalhei em creche, trabalhei em escola particular e trabalho na prefeitura. Nos 3 ambientes eu encontrei dificuldade para trabalhar em grupo, as pessoas não sabem ouvir ponto de vista, o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é o que importa. Ou eu sigo aquilo que quem manda está falando para fazer. E professor é um profissional que tem muito para trocar e nem sempre sabe. Então, a gente está num grupo esse ano, é maravilhoso, que tem experiências diversas, que trocam experiências, que trocam angústias, que trocam alegrias, que estão motivados. Então, a gente tem sim uma equipe muito boa. Dentro do projeto, oficialmente, se você perguntar, nós temos 4 turmas na escola. Somente uma na escola com dupla. Isso vale muito contar. Somente uma com dupla. Então, esse trabalho meu e da Noeli é só gente que consegue fazer, porque só nós temos agora, esse ano. Eu espero que nos próximos modifiquem, nos próximos tempos, né? No próximo ano, mas esse movimento de estar junto, de pensar junto, de cooperar, já a partir do adulto para a criança, é só a nossa turma. Mas a gente coopera entre a gente também, a gente se mistura, a gente está junto o tempo todo. Só complementando a questão da dupla, a dupla auxilia muito nas tutorias, né? Então, quando a gente trabalha projetos, a dupla, enquanto uma vai ajudando um certo grupo de alunos, a outra ajuda outro, e depois nós trocamos as nossas experiências, a gente conversa sobre o que foi feito. Então, a dupla, ela favorece ir além, chegar mais longe. Então, ajuda muito nessa questão das tutorias. Eu vejo assim que Beatriz, Mian, a Amanda, que trabalham sozinhas em alguns momentos, a Amanda que trabalha de manhã e à tarde, e a Beatriz à tarde sozinha, sem a dupla, elas fazem trabalhos maravilhosos, porque realmente elas são apaixonadas, né, pela educação. Então, todos nós somos, todos que estamos aqui somos, mas a gente vê que a paixão faz com que cada um de nós dê o máximo, né? Cada um de nós dá o máximo, a gente se entrega. E essa entrega individual da Beatriz à tarde, da Amanda de manhã à tarde, realmente até me impressiona. Eu converso com elas que são heroínas, com salas com 30 alunos ou mais, e como ela disse, salas que têm as suas dificuldades, salas que não são totalmente, né, não são, não vou dizer silenciosas, mas salas que às vezes ainda não aprenderam a escutar como se deve, porque criança conversa, e para trocar a experiência, para aprender, elas precisam conversar. Não tem como você ter uma sala silenciosa, então tem que ver o que é respeito, né? E o que é trabalho em equipe. Então, as crianças estão trabalhando, o momento que elas têm que ouvir, quando elas entendem o que é um dedinho levantado, como é importante quando elas aprendem isso, quando elas aprendem a respeitar. E nesse momento que elas aprendem a respeitar, tudo flui melhor, né, Bia? Acho que tudo flui melhor. E a dupla já favorece um auxílio maior para os alunos de cada grupo dentro do seu interesse. Obrigada, Noa. A gente está chegando no fim
do nosso encontro. Eu queria agradecer a participação de todos. Hoje a gente tem algumas pessoas aqui que nem acompanham essa formação, mas estão aqui hoje porque queriam muito ouvir sobre alfabetização, porque é uma necessidade. Eu deixo registrado aqui que essa reunião está sendo gravada e depois ela vai subir para uma plataforma aí para a gente poder compartilhar com todo mundo. Eu quero agradecer principalmente aqui a Noeli, que se dispôs a vir aqui partilhar com todo mundo, a Beatriz, que se dispôs a vir partilhar com todo mundo, o capricho da apresentação de vocês, e é muito bonito a gente ver na prática, no concreto, uma coisa que a gente fala, né? A gente fala, o Zé Pacheco fala, que o professor ele não ensina aquilo que diz, ele transmite aquilo que é. E eu sempre digo, o professor tem que estar transbordando dessa paixão por uma outra educação, que com esse transbordar é que ele vai contagiar as crianças, as famílias, a comunidade, o professor da sala do lado e todo mundo. E toda a gente, como diria o Zé, né? Então, a gente vê esse brilho no olhar, né, da Noeli e da Beatriz, das crianças delas. Por quê? Porque elas estão transbordando. Então, é muito bonito isso. E eu acompanho, né, essa dupla, e foi muito bonito quando elas começaram a entender como era realmente esse trabalhar em dupla, né? Até eu não li nos comentários, porque a letra está muito pequenininha aqui no meu celular, mas eu lembro de um dos comentários dos pais que a Beatriz falou, né? Que a criança, que a mãe agradeceu elas estarem trabalhando em dupla, porque as crianças vendo como elas trabalham em dupla é que está ensinando essas crianças a trabalhar com cooperação, porque cooperação você não ensina escrevendo na lousa o significado do dicionário, mas é vivendo, assim como outros, né? A solidariedade, a empatia, é vivendo que você aprende, e é isso que está sendo transmitido neste pequeno grupo. Então, eu queria agradecer vocês duas e já deixar avisado que na semana que vem a gente vai ter mais um encontro síncrono nessa sala, a gente espera que continue sendo esse mesmo link, e eu vou passar aqui para a pessoa do meu lado, porque a semana que vem vai ser com ele, né, com o Mauro e com a Valéria, então ele vai contar para vocês como que vai ser um pouquinho na semana que vem. Pois é, agradeço, Tina, mais uma vez cumprimentos, de fato vou acabar pegando essa carona, porque a dupla ela funcionou muito bem e nos inspirou a fazer semelhante, né? Criar parcerias e tão legal, né? Esse registro de como isso foi percebido pelas crianças, né? Mais um elemento que eu acho que ajudou a potencializar. Para a semana que vem, a nossa ideia é fazer provocações e fazer oficina. A gente sempre trabalha, que eu falo a gente, né? Somos eu e Valéria, que no momento não está aqui, mas vai estar semana que vem, não só vai estar elaborando, mas também desenvolvendo. A gente quer pegar esse coletivo, essa sala, e promover uma reflexão e ação sobre como lidar, como trabalhar a vida em família, as origens familiares e como isso tudo pode estar, primeiro, antes de mais nada, para usar o exemplo de hoje, está relacionado à vida de cada um de nós. E, em seguida, como é que isso chega em todos os elementos que a gente quer chegar no currículo, né? Então, o meu convite, meu, Valéria, Tina, para todos estarmos juntos semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Como vocês podem ver, né, a gente está sempre costurando aqui os nossos parceiros, os nossos queridos amigos, o Mauro e a Valéria, eles são do grupo Românticos Conspiradores há muito tempo, os conheço há bastante tempo, e pelo sotaque vocês perceberam, eles são do Rio de Janeiro. Então, assim, Mogi está levando
suas perninhas para vários cantos, e a gente está tendo parceiro aí de vários lugares, e a gente está aqui na torcida também, porque Mauro e Valéria vão para Mogi, vão estar aí com a gente. Hoje ele está aqui em Mendes, mas eles vão para Mogi estar conosco aí bem em breve, tá bom? Então, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o pessoal do Observatório que está aqui do meu lado. Olha lá o Observatório de Mendes. Olá, meninas! O Vander, o Mauro, todo mundo aqui dando tchau. O Roberto, que nos ajudou aí nesse momento de... Ih, caramba, eu cutuquei aqui, eu não devia ter cutucado. Eu não estou conseguindo abaixar minha mãozinha, tudo bem, não tem problema. Tá saindo. Então, eu queria agradecer ao Roberto, que nos deu esse apoio aí um pouco mais intenso hoje, porque não tinha nem o Vander, nem eu num computador, a gente está aqui um pouco limitado nas técnicas. Então, Roberto, muito obrigada mais uma vez. Quem mais que a gente agradece hoje? O pessoal de Mendes, né? Que a gente está aqui, a secretária Maria Paula, todo mundo. Está em peso aí. Então, o pessoal de Mendes, a gente teve uma reunião presencial hoje com eles e foi muito legal a reunião. E a gente vai ter outra reunião amanhã e outra reunião na sexta-feira. E sexta-feira a gente está voltando para São Paulo, mas tem muita coisa aí acontecendo e para acontecer, tanto com Mendes quanto com Mogi. Então, fica o agradecimento aqui para todos e a gente se vê na semana que vem. Tá bom? Beijo. Peraí. Momento sorriso. Vai ter um momento sorriso? Gente, vai ter um momento sorriso. Eu vou tirar aí essa foto de vocês aí. Tá bom. Então, pessoal, vocês me ouvem, né? Claro que nós não podíamos perder. Hoje o momento sorriso ficará a cargo do nosso querido amigo Roberto. Mas é a mesma ideia, tá? Vocês vão congelar aquele lindo sorriso de vocês de sempre, que já é um padrão dos nossos encontros. E aí, se o tempo vai ser... Olha, se for mais rápido, vai ser eu mesmo semana que vem, tá? Mesmo que o Roberto faça mais rápido, tá? Tarefa minha, só hoje, tá? Mesmo que o Roberto faça mais rápido, tá? E ele vai fazer mais rápido, porque o Roberto é genial. Enfim, que isso. Então, Roberto, você avisa aí quando começa o sorriso e quando eles estão liberados do sorriso, tá? Obrigado, Roberto. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Queria só compartilhar aqui o pessoal aqui do Departamento Pedagógico, nossa chefe de departamento, Laí, está presente, só que hoje teve uma reunião lá no auditório da Prefeitura de Mogi para a discussão sobre o orçamento. Aí todas as chefias de divisão e de departamento foram lá, tá? Ela deixou o abraço dela, queria entender, palavras dela, como é que se alfabetiza sem letrinha. Então, as meninas aí, Beatriz e Noeli, vocês estão convidadas a ensinar para a nossa chefe aqui, que ela teve uma curiosidade muito grande de saber como é que ia alfabetizar sem letrinha. E foi um show de bola que vocês fizeram, né? Então, vamos lá, gente. Aquele sorriso gostoso. Quem está de máscara, tira a máscara, tira de máscara. O sorriso dela está embutido ali. E vamos lá, vamos abrir o vídeo rapidinho aí, que aqui vai ser show de bola, vai ser rapidinho também. São 3 telas, então vamos nelas. A primeira foi. Agora vamos para a segunda tela. Agora foi a segunda tela. E agora aquele sorrisão gostoso da terceira tela, todo mundo fechado na terceira tela. Ô, meu povo, vamos lá, vamos abrir essa tela aí para a gente ver esses rostos aí bonitos. Vamos lá, atenção, atenção, aquele cheese, aí, apareceu a professora Valderei, Solange, olha o pessoal aí. Vamos lá, gente. Terceira tela.
Muito bem, gente. Acabamos. Estão todas registradas elas aí. Obrigada a todos. Boa noite, bom descanso. Obrigada pela presença de todo mundo de Mendes e de Mogi. Um abraço enorme para vocês. Tem o pessoal de Poá. Fátima, obrigada. Maravilha, Beijo para gente. todo mundo. Estou encerrando aqui a gravação, então.